Continuando com o nosso assunto saúde da mulher, gente, muitas perguntas estão chegando, Como a gente comentou agora há pouco, corrimento realmente incomoda demais e é um problema muito comum, mas existem formas de a gente ficar o mais longe dele possível, não é isso, doutor? Isso. Vamos lá então, deixa eu ver aqui a pergunta da Poliane. Poliane, obrigada, viu, por ter participado aqui com a gente. Bom dia. Adoro o seu programa, obrigada. Gostaria de saber por que sai uma massinha parecida com uma nata, mas não tem cheiro. Existe um período do mês que a gente pode perceber diferença no corrimento sem que seja um problema também? Isso. Poliana, tudo bem? Então, essa massinha a gente precisa verificar se é de dentro da vagina ou se é de uma região entre os grandes lábios e os pequenos lábios. Então, normalmente, a mulher tem as células que vão se desprendendo, vão ficar maceradas. Aqui nem no homem, o homem também tem um esmegma. Então, a mulher também pode ter essa massinha. Então, a gente precisa ver se é uma questão dessa massinha estar intravaginal, aí é a candidíase, ou se está na parte externa. Se está na parte externa, a gente precisa orientar a questão da higiene local. Mas não chega a ser um problema. Pode ser um problema, pode ser um problema. A questão da higiene, como que é essa higiene? Primeira coisa, é não fazer de trás para frente, sempre de frente para trás. Isso é muito importante. Segunda coisa, qual é a frequência disso? Na temperatura quente, no verão, é de 1 a 3 vezes ao dia. No inverno, no mínimo uma vez. Então, não existe um consenso, uma recomendação internacional sobre qual a frequência, qual o tipo de sabonete e sabão a ser usado. Existe uma recomendação da Federação de Ginecologistas e Obstetras aqui do Brasil. E a recomendação aqui para o Brasil é de fazer essa higiene de 1 a 3 vezes no período do verão. E pelo menos uma vez no tempo frio. Então, também essa recomendação é difícil ser mundial, porque o tempo varia muito, porque varia de lugar para lugar. Então, aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, às vezes, sai uma massinha branca entre os grandes lábios e os pequenos lábios, que é aquela parte externa do órgão genital, que é importante que seja feita uma limpeza regular. Certo. A pergunta da Gisele aqui de São Paulo é a seguinte: bom dia para você também. Estou com corrimento desde fevereiro e agora apareceram bolinhas na entrada da vagina. Será que pode ser HPV? Eu também comecei a sentir uma dor insuportável na relação depois do aparecimento desse corrimento. Então, é muito comum também, às vezes você pode apresentar mais de um agente. Então, a questão de ter mais um agente, ela falou bolinhas, pode ser HPV? Pode ser HPV. Pode ser o herpes. O herpes, ele aparece assim, como bolinhas, vesículas, e aí o que acontece? Demora 3, 4, 5 dias e ele desaparece, ele forma casquinhas. Já o HPV, essas verrugas ficam e tendem a aumentar. E também, sempre que a gente pensa numa DST, a gente tem que procurar mais de uma DST. Pode ter juntamente uma combinação. Por exemplo, nós temos a clamídia, que também pode dar no colo do útero, pus. A associação dela com gonococo é em 40%. Então, muitas vezes a mulher tem aquela feridinha no colo do útero, é para se preocupar ou não? É uma forma de entrada, não é que é um problema, vamos dizer, mas para aquela mulher que tem uma atividade sexual mais frequente, com parceiros não fixos, isso acaba sendo importante até de tratar para diminuir a chance. E sempre lembrar, preservativo é fundamental. Sem dúvida, a gente todas as relações, um relacionamento na questão da estável, DST. Uma coisa importante que a gente precisa colocar, porque a gente está falando de corrimento, todo mundo vai falar, meu Deus, eu estou úmida, eu tenho corrimento. Isso não é verdade. A vagina, ela não é seca. A vagina tem um conteúdo normal, fisiológico, que altera durante o ciclo menstrual. Então, perto da ovulação, o que acontece? Existe um muco branco, elástico, que ele se torna receptivo para o espermatozoide. Então, isso não é um problema. Durante a ovulação, né? Ele é fisiológico. A mulher, quando tem relação, aumenta esse conteúdo, tem uma transsudação, vamos dizer aí. A gente não fala em secreção porque, na verdade, dentro da vagina não tem glândulas, né? Então, existe uma transsudação, a mulher fica mais úmida, realmente. E também isso pode modificar a candidíase, como a gente falou, aquela mulher que tem a candidíase, tem a massinha dentro da vagina, o que acontece? Antes da menstruação, isso exacerba. Então, ela tem mais ardor, ela tem mais incômodo
antes da menstruação, Tá. porque o meio está ácido. Na candidíase, o meio fica mais ácido. Tá. Quem tem uma queixa após a menstruação são corrimentos que têm a ver mais com uma situação básica. Certo, vamos atender então mais uma pergunta aqui. Agora é a vez da Aline. Eu acho interessante a pergunta dela, porque muitas grávidas também podem ter dúvidas de corrimento durante a gestação, né? Olá, estou com corrimento esverdeado e com coceira e ardor, cheiro forte. Estou grávida de 5 meses. Tem alguma coisa a ver? Pois antes da gestação ela não tinha esse corrimento. Perfeito. É o nome dela? É Aline Magda. Aline. Então, Aline, a grávida por si já tem um conteúdo vaginal aumentado. Normalmente esse conteúdo ele é branquinho. E ele aumenta, e principalmente na segunda metade da gravidez, ele aumenta mais, principalmente chegando próximo ao parto. Porém, um corrimento esverdeado, você tem que levar essa queixa ao seu obstetra, ele deve examinar e, dependendo do que for, ele pode ter um agente aí que deve ser tratado. Muito provavelmente, tanto você como o seu esposo, tá? Porque pode ter uma recidiva, então é interessante tratar. A pergunta da Priscila também pode abranger um número grande de mulheres. Olha só, Priscila Lima, bom dia. Que programa interessante, hein? Parabéns. Obrigada, minha linda. Gostaria de saber se é normal nós mulheres termos cheiros na vagina. Existem odores que são normais, né? Priscila, perfeito. Então, o que acontece? Essa região fora da vagina são células que vão desprendendo. Existe uma maceração. Aquelas mulheres que, inclusive, são mais cheinhas, são obesas, elas têm um atrito maior. Então, o que acontece? Pode ter mais células aí e as bactérias proliferam mais facilmente. Então, por isso que a recomendação é essa higiene de o banho é fundamental. Tá. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que mulheres que não têm o hábito, têm que mudar o hábito. Asseio de 1 a 3 vezes durante o dia, pelo menos uma vez ao dia, é fundamental, é importante, porque você imagina você trabalhando o dia todo e de repente você percebendo um odor. Mas a mulher tem o seu odor sim, mas ele não deve ser desagradável. Ah, não deve ser aquele que a gente sente o cheiro de longe, né? Exatamente. Ok. Olá, Rê, te adoro, você é linda. Obrigada, meu anjo. Tenho corrimento quando vou menstruar. Você acabou de falar a respeito disso. Então, o corrimento aumenta no período pré-menstrual. Ele muda, pode não ser corrimento. O conteúdo vaginal, ele muda antes da... Tá. Agora, se ela não tem queixa, não coça, não cheira ruim, ele não irrita, o conteúdo pode aumentar antes. O que eu coloquei da candidíase, ela exacerba antes da menstruação. Tá. É diferente, que é aquela massinha. A vagina fica, a parte de fora, a vulva, fica toda vermelha, com fissuras. E pior ainda que muitas vezes a mulher vai lá e enfia a unha e machuca e irrita mais ainda. Às vezes você tem que tratar dentro e fora. Essa foi a Bárbara da Bahia que participou com a gente agora. Obrigada, viu, Bárbara? Legal saber que os baianos estão ligados aí na nossa revista também. A pergunta da Neuzinha não tem a ver com corrimento, mas vamos repercutir aqui o que ela está perguntando. Mesmo porque é uma conterrânea da minha cidade de Limeira. Grande beijo. Bom dia, Regiane. Parabéns pelo programa. Assisto todos os dias. Sou de Limeira e gostaria de perguntar ao ginecologista o seguinte. Tenho 51 anos e estou no climatério. O que posso fazer para amenizar as ondas de calor? Um abraço para você também. Neuzinha, tudo bem? Então, é fundamental você procurar um ginecologista. O ginecologista é o profissional que vai te orientar, vai fazer os exames de rotina. E, frente às suas queixas, ele vai perceber e vai indicar a sua escolha se você pode usar determinado medicamento, se vale a pena usar medicamentos como hormônios, por exemplo, e que possam atenuar esses sintomas que você tem. É um período de transição que pode ser tratado com hormônio ou não. Isso vai depender da sua escolha e da escolha dos seus ginecologistas frente aos riscos e benefícios de cada escolha. Certo. Agora é a pergunta da Ana Maria. Olá, bom dia. Meu nome é Ana, tenho 18 anos, tenho uma pequena quantidade de corrimento, mas esse corrimento é contínuo e percebi que os lábios da vagina estão um pouco escurecidos. O que pode ser? Beijo para você. Obrigada. Ana, muito provavelmente é um conteúdo vaginal. Então, esse conteúdo, vamos imaginar, tem pessoas que suam mais, tem pessoas que suam menos, dependendo da fase até do ano. A mulher também, tem mulheres que têm um conteúdo vaginal maior e outras têm menos. Um outro motivo também para o conteúdo aumentar é essa feridinha do colo do útero que eu falei. Então, o que acontece? Você tem aquela feridinha do colo, que é uma ectopia, na verdade, não é nenhum problema. Mas aí ele pode se tornar um problema, por quê? Pode estar incomodando, que aumenta
essa, vamos chamar de secreção, conteúdo aumentado. Tá. Então, muitas vezes o médico vai lá, ele cauteriza essa feridinha e essa queixa dela pode melhorar. Vai melhorando automaticamente, né? Tá. Agora é a vez da Amanda participar com a gente. Tenho 42 anos, minha menstruação sempre foi normal. Porém, há 4 anos não tomo mais anticoncepcional. A menstruação vem acompanhada de corrimento escuro, que dura em torno de 15 dias. E ela ainda tem cólica. O que pode ser? 42 dias. 42 anos 42 ela tem. anos. Menstruação sempre foi normal, mas há 4 anos ela não toma mais anticoncepcional. A menstruação vem acompanhada de um corrimento escuro, que dura em torno de 15 dias. Deve ser aquela borra de café que a gente chama muitas vezes. Exatamente. Muitas vezes a mulher tem 3, 4 dias de sangramento e o que acontece? Naquele finzinho, ele começa a misturar com conteúdo vaginal. Tá. Então não é aquele sangramento vivo. Então é aquele sangue que mancha o conteúdo, então ele fica degradando e ele fica marrom. Não é uma questão de preocupação. Vale a pena ter a sua consulta com o ginecologista anualmente para ver se está tudo bem, se essa queixa realmente reflete isso que nós estamos falando, né? Porque tem outras formas de sangramento que pode ter essa questão de sangramento em borra de café, por exemplo, um pólipo no colo do útero, dentro do útero, pode dar isso também. Tá. Então é sempre importante estar passando com o ginecologista para ficar tranquilo. Né? Doutor Marcos, te convido a gente ir aqui ao outro set do nosso estúdio, aqui ao lado, porque nós selecionamos algumas calcinhas, algumas peças íntimas, para mostrar quais seriam as ideais e quais seriam as que devem ser evitadas, tá? Existem, claro, no mercado uma gama gigantesca de calcinhas diferentes, só que os materiais também são muito importantes de serem escolhidos de forma adequada, não é, doutor? Fundamental é você pegar na calcinha, literalmente, e ver o tecido. E ver se é de algodão, né? De algodão, Tá. mais fino possível, que retém menos o calor. Evitar calcinha muito justa. Uma coisa muito importante que a gente fala só da calcinha, mas muitas vezes as mulheres usam muito jeans apertado. Então, não adianta você colocar só a calcinha de algodão. Uma calcinha grandona assim. E tá com jeans apertado, ou então aquelas calças de ginástica, e você fica com a calça de ginástica o dia todo. A de lycra, principalmente. Exatamente, vai para academia, tem sua atividade sua, fica com ela úmida e deixa ela secar no seu corpo. Tá. Então esse é um outro agravo, né? Então lembrar, não é só calcinha. Então se a gente pegar aqui, a gente percebe que é uma calcinha de algodão. Então no tato você percebe, são calcinhas que a gente recomenda. Essa questão de renda, a gente deve evitar. Isso é um material irritante. Isso, e ela, apesar dela ser bem pequenininha, atrás, né? apesar dela ser bem pequenininha, né? Mas ela tem a renda, então são artigos que vão aquecer um pouco mais. Tá. Então, gente, essa calcinha, como a gente sempre Aqui disse, não seria tanto problema. é para aquele momento. Isso. O momento, entendeu? É o momento, exatamente, Né? não é para ficar o dia. Não é para passar o dia inteiro. Aí, na hora do conforto, a gente escolhe a feinha. Tudo bem, ela não é das mais bonitas, mas é a que vai deixar a gente mais preservada, né? A gente vê essa daqui. Essa aqui é No toda de tato, lycra, você né? vê que não é recomendada, apesar de ser Bonita, charmosa, eu gostei. né? Mas, é ó, melhor não... deixa eu mostrar só uma coisinha. Muitas mulheres ficar pensam pouco assim, tempo. mas ela é de lycra, mas ela tem essa Então, partezinha é de um algodão grande aqui. engano. Ela até vai ajudar o algodão, mas aqui ela está retendo mais calor. Tá. Então não tem jeito. Ela vai funcionar como o jeans que eu falei, como aquela calça de ginástica que ela está usando. Tá. Então ela deve usar o algodão sempre, tanto na calcinha como no forrinho, para proteger e não aquecer demais. E lembrar de à noite tirar. Tá. E quem tem o costume de simplesmente eliminar essas pecinhas aqui do dia a dia? Quem usa nada por baixo, tanto com saia quanto com calça jeans, isso pode ser mais perigoso para contaminação ou é positivo? Não. É positivo. É positivo? Só tem que tomar cuidado, né? Para não se expor. Sim. Aí tem um outro cuidado que tem que tomar, né? Agora, não que essas calcinhas aqui estejam proibidas na vida da gente, né? Não. Mas é pra gente dar mais ênfase às calcinhas de algodão. Isso. Não que se você usar uma vez, um dia, uma calcinha como essa, vai causar um grande problema, Exatamente. né? É só naquele dia, ficar o dia todo, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Certo. Então vamos aí escolher direitinho as nossas peças íntimas para que elas não sejam aí motivo de transtorno na nossa vida, né? Dr. Marcos Tadeu Garcia, ginecologista obstetra, agradeço mais uma vez a sua participação aqui, viu? Obrigado. Ótima semana para você, até uma próxima. Obrigada. Mulherada, a gente tem que prestar atenção numa série de coisas, não só nos cuidados do dia a dia, mas a roupa também é muito importante. Às vezes a gente usa uma roupa que vai causar um transtorno no futuro, pra quê, né?